Olá pessoal do Me Salva, então dando continuidade à nossa série de aulas sobre progressões aritméticas e geométricas, nós vamos aprender agora algumas propriedades das progressões aritméticas. Bom, para fazer isso, eu gosto muito de pegar uma progressão pronta e ir demonstrando para vocês à medida que a gente vai descobrindo essas propriedades. A primeira propriedade que a gente tem que ver é a propriedade da média. O que diz essa propriedade? Tá? A média entre vizinhos, tá, vai ser sempre igual em uma progressão aritmética em qualquer parte que a gente for olhar dela, tá? E a média entre termos equidistantes também. Então, olha só, basicamente assim, ó, entre vizinhos o que vai ser? Tá? O termo do meio, né, a média de dois termos vai ser o termo do meio em qualquer lugar que a gente tiver da nossa propriedade. É mais fácil enxergar do que explicar. Então, olha só. Se nós pegarmos aqui esses dois números, o 5 e o 11, certo? 5 e o 11, 5 mais 11 vai dar 16. E 16 dividido por 2, que vai dar 8. Esse 8 é justamente esse termo que está aqui. E nós vamos ver agora que para qualquer um dos termos que a gente tiver a mais aqui, esse valor vai se manter. É o que diz a propriedade, né? Então, a média entre vizinhos, AK, que é o termo do meio, né? AK menos 1, nesse caso aqui nós teríamos aqui, né? Seria o nosso A1, A2, A3, A4, A5, certo? Então, se a gente tem o AK menos 1 e o AK mais 1, seria o A3, A2 e o A4, certo? Então, o A2 mais o A4 dividido por 2 resulta no nosso A3. É o que diz a propriedade aqui, certo? E a propriedade diz também que essa propriedade vale para termos equidistantes. Então, olha só, repara que legal, tá? Se nós pegarmos isso daqui, esse 2 e esse 14, que são termos equidistantes do 8, como é que vai ficar? 2 mais 14 fica 16. E 16 dividido por 2 dá 8 também, certo? Então, se a gente pegasse, aumentasse ainda mais essa nossa progressão, esse comportamento da média certamente iria se conservar, tá? Tanto para os termos que são os vizinhos mais próximos, 5 mais 11, 16, dividido por 2, 8, quanto para termos equidistantes do nosso centro aqui, que a gente está, da nossa média que a gente quer calcular, certo? O segundo teorema que a gente tem aqui é o teorema dos extremos, que diz o seguinte: a soma de termos equidistantes é sempre igual à soma dos extremos da nossa progressão. Então, olha só. Quem são os nossos extremos aqui? Os nossos extremos é o 2 e o 14, certo? Somando o 2 com o 14, como é que fica? 2 mais 14, que fica igual a 16. Então, a soma desses dois termos aqui, que são os extremos da nossa progressão, vai ser exatamente igual à soma de termos equidistantes da nossa progressão. 5 mais o 11 é igual a 16, certo? Então, quando a gente tem aqui, né, esse teorema dos extremos, o que a gente tem que fazer? Sempre, né, de fora para dentro. Pega os extremos e soma. Depois, avança um para cá, avança um para cá e soma. E quando a gente chegar no meio, o que a gente vai acontecer? Tá? Repara, se a gente fizer 8 mais 8, é igual a 16 também. Então, a nossa progressão geométrica, a nossa progressão aritmética sempre conserva essas propriedades, né? Tanto a propriedade da média quanto a propriedade da soma dos extremos e dos equidistantes, tá? Isso é uma coisinha que a gente pode brincar bastante com a nossa propriedade. A última propriedade aqui que a gente tem para olhar é a propriedade do termo médio. Essa propriedade aqui tem apenas um porém. Para te ter um termo médio, tu precisa ter um número ímpar
ímpar de termos, tá? Número ímpar de termos. Senão, o teu termo médio não vai existir, certo? Tu vai chegar em alguma coisa do tipo assim, ó. Se a gente tem 1, 3, 5 e 7. Quem que vai ser o termo médio? A gente não tem, né? O nosso termo médio vai estar aqui no meio. Se a gente tem um número par de termos, a gente não vai encontrar esse termo. Porém, se tu fizer as contas utilizando as formas, tu vai chegar numa resposta. E possivelmente numa prova, no vestibular, venha a ter essa resposta. E se tiver essa resposta e tu marcar, bom, vai estar errado com certeza, tá? Então, o nosso termo médio, tu vai calcular da mesma forma que tu calculou a tua média, certo? É a mesma formulazinha que a gente usava praticamente. Só que aqui tem que tomar esse cuidado de que o termo médio necessita um número ímpar de termos. Quem que vai ser o nosso termo aqui? Bom, nós temos um número ímpar? Temos, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 termos. O nosso termo médio nós podemos calcular tanto com termos equidistantes quanto com termos vizinhos ao nosso termo médio. Então, nesse caso aqui, quem vai ficar? O nosso termo médio vai ser igual a quem? 5 mais o 11, 5 mais o 11, dividido por 2, que vai dar 16 por 2, que vai dar 8. Essas três propriedades às vezes se confundem, tá? Mas em um exercício um pouco mais complexo que nós vamos fazer agora, vocês vão perceber o quão útil pode ser essas propriedades. Certo, gente? Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês essa construção aqui. E agora eu proponho que vocês peguem esses numerozinhos dessa sequência para fazer vocês aí calcular tanto a soma dos extremos, dos equidistantes, multiplica por 2 o termo médio, certo? Então, lá vai, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Pega o teu caderno e vai esboçando aí, soma extremos, calcula a média, calcula o termo médio, que isso aí vai ser bastante bom para vocês praticarem, certo? Muito obrigado e até logo!